Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Yasmin, sou coordenadora da Regional Metropolitana e Litoral, e nós estamos aqui hoje, então, para ter um bate-papo com o engenheiro Fábio Fampa, então, sobre o papel, né, da entidade de classe na sociedade. Eu quero iniciar, então, já agradecendo ali a disponibilidade, então, do engenheiro Fampa. Muito obrigada ali por ter aceitado o nosso convite. E também já vou iniciar, então, apresentando um pouco ele, né? Então, o Fábio, ele é formado em engenheiro, ele é engenheiro agrônomo, né, pela URGS também. Ele tem um mestrado em fitotecnia, não sei se eu falei correto, pois me corrija se não tiver, Fábio. E ele também é presidente da AEPA, né, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre. Então, Fábio, tu pode iniciar, então, falando um pouquinho para nós como que iniciou esse teu contato ali com a entidade de classe? Bom, gente, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Tá. Bom, meu nome é Fábio Borges Fanfa, sou engenheiro agrônomo, né? Eu não tenho mestrado ainda, estou fazendo mestrado em fitotecnia, falaste certo. Tenho uma especialização em perícia, auditoria e gestão ambiental, né? E, na verdade, o CREA Júnior, ele não é um programa inédito no Rio Grande do Sul, né? Ele teve um início dele em 2013, se eu não me engano, né? Faz tempo, quando eu era estudante. E como é que eu entrei nesse mundo, assim, gente? CREA, entidade de classe, CREA Júnior, Confeia, isso é tudo uma coisa só, tá? É uma estrutura única. Eu sempre fui classista, digamos assim, né? Eu sempre tive à frente das representações. Então, quando eu entrei no meu curso lá em agronomia, eu fui 4 anos do diretório acadêmico do meu curso aqui na URGS, né? Que é o diretório acadêmico Leopoldo Cortes. É um diretório centenário, tem mais de 100 anos já. E durante 4 anos eu fui secretário-geral, eu fui vice-presidente, fui 2 vezes presidente. Também, enquanto estudante, em 2014, eu fui diretor esportivo do DCE da URGS, né? A gente ganhou a eleição em 2013, tivemos a gestão de 2014. Foi, acho que, uma das únicas 2 gestões da história do DCE da URGS que não foram gestões de politicamente esquerda. A gente era uma chapa sem a partidária, ninguém tinha partido político. E ganhamos a eleição. Então, eu sempre tive à frente de representar, e eu acho isso uma questão bem importante, principalmente como estudante e principalmente como profissional. Por quê? As entidades de classe, como um todo, associações, sindicatos, enfim, são as entidades que pautam muito as questões legais, tá? As entidades, elas participam de conselhos, né, como no caso da agronomia, existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Municipal nas cidades, né? Tu tem cadeiras junto a departamentos específicos, como o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, junto ao Departamento de Águas e Esgotos. Então, quando a gente faz parte desse processo, a gente faz parte das mudanças técnicas que ocorrem, tá? E como é que eu entrei nisso, né? Eu estava lá em 2013, como membro do meu diretório, e ia haver uma posse de uma associação, que era uma tal de AEAPA, Associação de Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre, e o diretor da minha faculdade me ligou no diretório e disse: Fábio, tem um evento aqui tem um evento aqui no auditório, no salão de atos aqui da faculdade, e aí eu queria convidar vocês, se vocês estão por aí, se vocês derem uma passadinha aqui para conhecer, para ver, e nós fomos, né? Aí cheguei lá, era uma posse de uma entidade de classe, aquele monte de senhorzinho cabeça branca, enfim, né? E também estava lá nesse evento o presidente do CREA, que na época era o Luiz Alcides Capuani, era o Capuani, como o pessoal conhece. Aí sentei lá para assistir aquela palestra, né? E o Capuani sempre foi uma pessoa muito falante, né? Hoje eu sou amigo do Capuani nesse sentido. E aí o Capuani estava lá no evento e tal,
E aí ele falando e tal, olhou, tinha um monte de estudante, eu e mais alguns, e ele comentou, que é importante a participação do jovem, a gente está precisando de renovação no conselho, porque a idade média do conselho é alta, enfim. E aí alguém comentou para o Capuani, né, disse para o Capuani assim, presidente, esse pessoal é do diretório, tá? O presidente do diretório é acadêmico aqui e tal. E o Capuani sempre foi muito falante, muito fanfarrão, assim, né? E aí ele falou para mim, tem um evento acontecendo que é uma tal de Soear. Eu vou te convidar para Soear. Eu vou te chamar para Soear. Eu vou falar com não sei o quê, para te ir, não sei o quê. Aí eu olhei para aquele cara e digo, esse cara tá de farinha comigo, né? Tá aqui politicando. Aí eu olhei, ele dizia assim, eu vou pedir eu acho que era a Fernanda na época, ou a Claudinha do CREA, eu não me lembro. Eu acho que era a Claudinha. Eu vou pedir para a Cláudia falar contigo, não sei o quê, não sei o quê, para olhar a nossa agenda. Aí eu olhei e digo, não, tudo bem, presidente. O senhor dá uma olhada aí, pede para entrar em contato comigo que eu vou olhar a minha agenda também para ver se eu posso. Aí todo mundo riu, né? Ele ficou puto da cara. Aí depois da palestra ele veio, tá aí, guri, qual é o teu problema? Eu digo, não sei, cara, eu não te conheço, tu tá aí querendo fazer firula em cima de mim. E aí a gente acabou ficando amigo, né? Nisso. E ali a gente começou um projeto de fazer um CREA Júnior, andou ali naquele período, logo em seguida o Capuani já saiu da presidência e esse projeto morreu, o próximo presidente ele acabou morrendo, né? Mas isso me abriu uma porta nesse sentido de participar da entidade de classe. Sinceramente, eu estava no diretório acadêmico, mas nem cogitava essa questão. E aí acabei entrando na EAPA, né? A EAPA tem um projeto também de EAPA Júnior para aproximar o estudante. Me associei e hoje eu sou presidente, né? Já estou no segundo mandato. Mas o que traz isso? Porque eu acho que as pessoas muito se perguntam, né? Qual é o benefício que eu tenho em estar me incomodando numa entidade? Porque a gente trabalha praticamente para valorizar a profissão, estar à frente das mudanças políticas do nosso meio, né? E isso te dá um custo, isso é tempo, isso é trabalho, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, como muita gente diz, política é que nem uma cachaça, isso é um vício, né? A gente acaba fazendo parte dessas questões das decisões, a gente faz parte do conselho, a gente faz parte dessas câmaras, a gente é consultado pelos jornais, pelas mídias, para dar informações sobre diferentes assuntos, a gente se faz presente nos debates sobre as questões técnicas, né? Então, acho que sempre é importante isso, né? E a entidade de classe, ela é a base do conselho. O CREA ele não existe sem entidades de classe, porque, como a gente estava falando aquele dia, Yasmin, o que acontece? O CREA, uma coisa que as pessoas têm que entender é que o CREA não é amigo de ninguém. O CREA não está aqui para ser amigo de engenheiro. O CREA nunca foi amigo de engenheiro. O CREA é um órgão fiscalizador. Ele está aqui para defender o interesse da sociedade e não o interesse do profissional. Quem defende o interesse de profissional é sindicato e associação. O CREA está aqui para cumprir a função fiscalizatória, que é, dentro das áreas da engenharia, ter a certeza que cada atividade de engenharia tem um responsável técnico. E como o CREA faz isso? Registrando os profissionais dentro do seu sistema, cobrando a emissão das anotações de responsabilidade técnica e sendo um cartório. O CREA ele faz anotações, ele é um cartório. Então, você consegue ter informações sobre o engenheiro, o que o engenheiro fez de obra, quem é o responsável da obra tal, enfim, são informações públicas que as pessoas podem solicitar e ter acesso. Então, as pessoas têm que entender isso. O CREA não é teu amigo, o CREA é um órgão fiscalizador, e ele fiscaliza tanto a profissão quanto o profissional, né? E aí nós temos a base do conselho, que é formado pelas entidades de classe. Como é que funciona isso, gente? O conselho é um conselho, né? Quem não entende, não tem muita definição do conselho, o que é? É uma equipe de pessoas lá determinadas que discutem
as questões técnicas e decidem situações, tá? Então, cada entidade de classe tem número de cadeiras dentro do CREA, de conselheiros, conforme o seu número de associados. A minha entidade, a EAPA, não é diferente, ela tem uma cadeira dentro da Câmara de Agronomia. O Sindicato dos Engenheiros, que tem um número muito maior de associados, tem mais conselheiros. A Sociedade de Engenharia tem mais conselheiros. Então, o conselho é formado por cadeiras conforme número de sócios, e estes sócios são sócios registrados no sistema. Não é só sócios, né? Eu tenho, sei lá, por exemplo, a entidade tem 100 sócios, mas tem 30 registrados no conselho, você tem 30 sócios para o CREA. Você não tem 100. Então, a entidade de classe é a porta que faz com que você tenha assentos dentro do conselho e, dentro disso, a entidade participa das decisões. Julga processos administrativos, julga processos éticos, né? Julga mudanças. Às vezes, uma empresa entra lá com uma situação, como eu já vi, nós queremos fazer uma RT para vários clientes, isso vai para as câmaras e quem decide é o conselho. O profissional hoje, ele consegue votar para presidente do CREA, e ponto. É a única coisa que você vota. Você não vota nem para vice-presidente, você vota para o presidente do CREA. A vice-presidência do CREA, ela é eleita dentro do conselho, por todos os conselheiros. Lá, conselheiros das entidades se candidatam e é feita uma eleição. Então, a importância do conselho é essa, da entidade é essa, é fazer parte dentro do conselho de classe e representar o profissional em outras esferas, né? E isso traz qual benefício para você, profissional? Você estando associado numa entidade de classe, né? Por exemplo, o IBAP, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Perícias. Muitas pessoas ligam para o IBAP, por exemplo, pedindo indicações profissionais de peritos, né? Então, o IBAP tem uma lista de peritos à disposição das pessoas, né? Se as pessoas ligam para a entidade procurando engenheiros agrônomos, na EAPA, nós temos a lista de sócios da entidade, né, que estão em atividade profissional para fornecer para as pessoas. Então, a tua participação na entidade, ela vem no interesse social da pessoa, ou seja, participar das decisões que acontecem em esferas municipais, estaduais e federais, te abre a possibilidade de deliberar junto ao conselho através do teu conselheiro, né? E te abre portas profissionais. Isso é um fato, tá? Então, fazer parte de uma entidade de classe é fazer parte de um todo com outros profissionais e, com isso, você ter acesso a mais atividades profissionais e também a busca de conhecimento entre os colegas. Outra coisa interessante sobre a entidade de classe é o seguinte: engenheiro gosta muito de reclamar da anuidade do CREA. Eu tenho que pagar a anuidade do CREA, R$ 600 por ano. Eu faço uma RT, eu pago R$ 96. Se a RT passar de 15 mil, eu pago 200 e poucos reais. Porque eu vou fazer o receituário agronômico, eu tenho que pagar não sei quanto. Quando você está dentro de uma entidade de classe, o que acontece? O CREA, ele tem, dentro dos valores que ele recebe, parte do valor ele investe em fiscalização, parte ele investe na estrutura do CREA, na manutenção da estrutura do CREA, parte ele envia para a caixa de mutuários, que é a mútua, e esse valor o engenheiro pode buscar, sendo associado da mútua, através de financiamento, tipo troca de carro, compra de equipamento, com juros muito mais baratos que o banco, mas quando eu falo muito mais baratos, é muito mais baratos mesmo. Tá? E parte desse valor também, ele é revertido para as entidades de classe utilizarem estes valores na qualificação dos seus associados. Por exemplo, o CREA já abriu um chamamento este ano, que as entidades enviaram projetos, né? E a minha entidade, por exemplo, ela enviou 3 projetos. Esses 3 projetos aí, um de 20 mil, um de 15 mil, um de 25 mil. Esse recurso vem para a entidade,
e a entidade investe esse recurso em atividades como cursos, seminários, palestras, congressos, né, workshops, eventos como este que estão ocorrendo aqui, né, e traz esse recurso de volta para o associado. Então, ano passado eu fiz uma conta, só para vocês terem ideia, a minha associação, a EAPA, entre recursos do CREA, do CONFEA e da Mútua para eventos, a gente teve um investimento maior do que R$ 5.000 no ano por associado. Então, são valores que retornam para os associados dentro das atividades. E o que a entidade faz com esse recurso? Ela pode fazer, por exemplo, a minha associação, esse ano a gente fez um curso em perícia judicial, né? A gente vai fazer um congresso, a gente vai fazer um seminário sobre veículo aéreo não tripulado, ou seja, drones. Nós vamos ter um curso sobre o uso de RTK e drones para georreferenciamento, que é muito utilizado na área agrária, né, para fazer mapeamento de propriedades e o acerto de áreas. Então, esse valor que vem do conselho de classe, que o profissional paga, vem para a entidade. Então, você participar de uma entidade é você ter de volta o recurso que você paga de anuidade e de ARTs por CREA. É uma, como é que eu vou dizer? É uma forma de você aproveitar mais do que você paga para o conselho. E estando dentro de uma entidade também, te abre as portas de poder ser um conselheiro dentro do CREA, né? Ou um conselheiro federal dentro do CONFEA. Por quê? Para ser conselheiro no CREA, as eleições do conselheiro do CREA são dentro das entidades. Não é o CREA que faz a eleição para cada conselheiro, é a entidade de classe. Então, a minha associação, a cada 3 anos, renova o conselheiro e se faz uma eleição interna para esse conselheiro. E você, associado, pode participar desta eleição e se eleger para ser um conselheiro. A filosofia de fazer parte dessa política, gente, é realmente fazer parte das mudanças. Eu hoje também sou, além de presidente da IAPA, eu estou de inspetor tesoureiro da Inspetoria de Porto Alegre aqui, do CREA. E qual é a nossa função ali? A nossa função como inspetor, além de representar o CREA em algumas atividades, né, dentro do âmbito da inspetoria, é auxiliar na fiscalização, ou seja, dar assistência técnica para os fiscais fazerem a função da fiscalização. Por quê? O fiscal, ele não necessariamente ele é da área da engenharia, tá? Dentro do CREA. Vocês têm, os fiscais é um concurso de 2º grau, então vocês tinham fiscais de 2º grau, acho que depois foi para nível superior, mas você tem advogados, pessoal formado em educação física, administração, enfim, não tem um requisito de engenheiro, porque a vaga não é um cargo de engenheiro. Então, os fiscais, eles recebem também esse amparo por parte dos inspetores, né? E a maioria dos inspetores faz parte das entidades de classe, porque já está dentro desse âmbito. Então, eu como passei por um período de iniciação de CREA Júnior, fui presidente de entidade estudantil, fui do DCE da URGS, fui do diretório da minha faculdade, faço parte da minha associação, sou inspetor da inspetoria do CREA. Eu, hoje, faço parte dos processos de decisão das coisas, diferentemente da maioria dos profissionais que paga a sua anuidade, paga a sua RT, ou não paga, né? E não faz essa parte desse projeto. Então, eu vejo como uma forma importante de você estar num cargo de entidade e participar de uma entidade é você ter voz dentro do sistema, poder fazer parte das mudanças que ocorrem na legislação da sua profissão, da nossa profissão, né? Fazer parte do processo, poder ter um conselheiro lá, discutir o que está acontecendo no conselho, deliberar para o seu conselheiro levar isso para o CREA, né?
dentro da entidade, se fortalecer como profissional e estar atrelado a um grupo que representa a sua profissão, né? Então, a gente consegue trabalhar dentro disso, como eu digo, nos âmbitos municipais, né? Às vezes, vem situações que chegam para nós referente a ações de uma secretaria, por exemplo. O que a entidade faz? Eu tenho o poder de voz de ligar para a prefeitura, para a secretaria, para SMAMUS, como eles chamam aqui, pedir uma audiência com o secretário, que é o Germano Bren aqui, por exemplo, e lá de debater para ele o que está acontecendo referente a reclamatórias de nossos profissionais dentro da entidade. Se você não está associado a uma entidade, chega numa secretaria, vai fazer um licenciamento ambiental e o tratamento está diferente do que manda a lei, você reclama com quem? Abre uma ouvidoria na prefeitura? Então, você fazer parte de uma entidade representativa é você ter poder de voz dentro do sistema. E seja ela a entidade dos engenheiros agrônomos, seja ela o SEIG, que representa todos os engenheiros, seja a BMEC, que é dos engenheiros mecânicos, seja a ARES, que é dos engenheiros de segurança e trabalho, né? A IGEL, que é dos geólogos, né? Você tem essa representatividade, você faz parte do processo. Eu vejo muito como isso, tá? Fazer parte do processo como pessoa e como entidade, pautando o que vai ser feito na sociedade, né? O poder de voz também junto a deputados, a vereadores, enfim, né? Vejo muito nesse sentido a participação, né? E a porta de entrada por conselho, eu acho que essa retomada do CREA Júnior é muito importante, porque o Rio Grande do Sul está bem atrasado referente a CREA Júnior. CREA Júnior nos outros estados é uma realidade. Tenho muito exemplo aqui, Santa Catarina, é muito bem organizado o CREA Júnior. CREA Júnior de Santa Catarina, o CREA Júnior do Paraná, CREA Júnior de Minas, são 3 CREAs Júnior muito bem estruturados assim, e participativos. Acredito que vocês do CREA Júnior que estão aqui hoje, está vindo a SOEA agora em agosto, vocês vão encontrar muito estudante vindo de CREA Júnior de outros estados, vai ser bem legal essa parte. Não sei se, acredito que dentro da SOEA vai ter um enfoque numa temática de CREA Júnior dentro dos trabalhos lá. Assim, a gente vai ter uma representação da Nacional lá, Fábio. Uhum. E essa questão realmente do CREA Júnior, né, a representação aqui no estado, né, oficialmente, né, no ano de 2023, está sendo bastante importante, realmente, ali como tu já trouxe para nós na fala, já teve, né, um início, né, tempos atrás até contigo, mas não houve a continuidade, né, a gente já poderia estar com o programa muito mais avançado, né, se não fosse algumas intempéries, né, no caminho. Mas aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando da parte do júnior, né, que a gente gosta bastante, e ali na EAPA vocês têm esse espaço, que normalmente vocês fazem de atividades com o pessoal ali que é estudante ali de agronomia, o que vocês normalmente têm ali de oferta ali para o pessoal? O que acontece, né? A gente não, como eu disse, para o CREA, o meu associado é o profissional registrado, tá? Mas o que a gente faz? A gente abre para os estudantes da área da engenharia agronômica a participação na entidade. Eles não pagam nenhum tipo de valor, de anuidade para estar presente na entidade. E eles também fazem todos os cursos que a gente faz, a participação nas atividades, nos seminários, eventos, congressos, sem custo, né? Então, o associado da entidade paga um valor nicho dentro de um curso. Vou dar um exemplo. A gente fez o curso de perícia na área agrária e, se eu não me engano, a inscrição era R$ 250. Eu acho que 250, R$ 300 para não associados. Para os associados da entidade era um valor, eu acho que parece que R$ 40, R$ 50, e o estudante que faz parte da IAPA Júnior, ele não paga, ele faz o curso de graça, né? Então, ele consegue, dentro disso,
participar das atividades gratuitamente, e a gente também convida ele a participar dentro das nossas atividades internas, as reuniões da diretoria, as assembleias. Então, ele já vai entrando para dentro da entidade e já vai conhecendo os ritos, né? Porque existem ritos legais dentro de uma associação. Uma associação, ela tem um estatuto, né, registrado em cartório, ela é uma entidade jurídica, então ela tem os ritos processuais, ritos eleitorais, ela tem essa questão da eleição do conselheiro, ela tem a questão administrativa da entidade financeira, prestações de conta dos valores de patrocínio que vem do CREA, do CONFEA, da mútua de entidades privadas, enfim. Tu agrega o estudante dentro da entidade. Com qual é o intuito de trazer o estudante para cá? Não é porque a EAPA é uma entidade querida e ama os estudantes, né? Não, é porque a gente quer a renovação, a gente quer que esse estudante adentre a entidade e venha se tornar sócio e fazer parte da entidade, porque cada associado tu aumenta um pouco mais a força da tua entidade, né? Quanto mais sócios uma entidade, mais representativa ela fica. Isso vale para tudo. Isso vale para o CREA, isso vale para o CONFEA, isso vale para a EAPA, isso vale para associações de diversos fins. Então, o intuito das associações é crescer. Diferente de algumas associações que as pessoas estão acostumadas, às vezes as pessoas são acostumadas à associação e pensam, a associação tem clube, a associação tem piscina, a associação tem sede campestre. Não é o caso da maioria das entidades de classe da área da engenharia, né? Aqui no Porto Alegre, por exemplo, quem tem sedes próprias é a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, né? Que ela tem uma unidade administrativa no centro de Porto Alegre, ela tem uma unidade social na Zona Sul. Depois você tem o SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros, que eles têm a unidade deles aqui na Érico Veríssimo. São entidades fortes que têm estrutura física. E mesmo assim, as duas trabalham juntos. O SENG, ele não tem sede social, ele tem uma sede administrativa. Então, ele tem uma parceria com a SERGS, aonde o associado do SENG usa a estrutura social da SERGS e a SERGS usa a estrutura física de auditório, enfim, do SENG, né? Então, acaba que as entidades se tornam parceiras. Mas a ideia da entidade de classe do profissional não é a questão de você, no verão eu tenho piscina, eu tenho alguma coisa assim. A ideia é a questão político-representativa. É você ter representação política da sua profissão dentro do âmbito da sua regional, né? Que é o caso da EAPA. A gente representa os engenheiros agrônomos da região metropolitana. Então, Sim. a Aqui, gente... aqui vocês colocaram o nome da EAPA, ela está vinculada com o município de Porto Alegre, mas não necessariamente vocês fiquem na atuação somente em Porto Alegre, Isso. isso, Fábio? Não necessariamente a gente fica em Porto Alegre. Hoje, a EAPA, ela representa todos os engenheiros agrônomos da região metropolitana. Porque não existe a Associação de Engenheiros Agrônomos de Canoas, a Associação de Engenheiros Agrônomos de Viamão, a Associação de Engenheiros Agrônomos de Gravataí, né? Existe a de Porto Alegre. Então, ela representa, dentro do estatuto dela, ela representa a região metropolitana. Não impede que venha a surgir uma entidade de engenheiros agrônomos em outra cidade da região metropolitana. Mas nós hoje representamos toda a região metropolitana, né? E, assim, o sindicato representa todos os engenheiros do Rio Grande do Sul, a SERGS representa todos os engenheiros do Rio Grande do Sul, né? A BMEC representa todos os engenheiros mecânicos do Rio Grande do Sul. Então, cada entidade tem o seu tamanho de composição, de abrangência, né? Mas as coisas não ficam muito presas politicamente nisso, tá? Porque nada impede que a Associação de Engenheiros Agrônomos de Passo Fundo, por exemplo, venha atuar dentro da Assembleia Legislativa em cima de um projeto de lei de interesse da área da agronomia. Por quê? Porque o pessoal tem estrutura, tem força, tem representação política para isso. Então, as associações são, digamos assim,
partidos que não têm bandeira partidária, né? Ela tem a bandeira profissional. E eu vejo a participação do profissional numa entidade de classe importante para tu construir a decisão sobre as atividades da tua profissão. Seja ela em âmbito municipal, estadual, federal, seja ela dentro do conselho de classe, seja ela dentro de secretarias da prefeitura, né? Então, tipo, secretaria de obra do município, secretaria de meio ambiente, enfim, né? A área da engenharia ela é muito ampla. Então, se você não ocupa o espaço, alguém ocupa esse espaço por você, né? Deixa eu só Outro... aproveitar esse gancho que tu falou, se tu não ocupa o espaço, alguém ocupa. Vocês já tiveram algum conflito com outras entidades por atribuições? Por exemplo, porque o pessoal confunde muito o engenheiro agrônomo com o engenheiro agrícola, né? Porque a grafia, né, é muito parecida a fonética, né? Mas na prática são coisas totalmente diferentes. Vocês já tiveram esse embate ali dentro que a associação teve que resolver ou não chegou a ter? Não, a gente tem muito, que eu não digo que seja embates, mas são debates, tá? Referente aos técnicos agrícolas, tá? O que acontece? Os técnicos até 2017, se eu não me engano, faziam parte do CREA, os técnicos agrícolas. E aí, 2017 ou 2018, eu não me lembro bem, foi no último ano do governo Lula, anterior, antes da Dilma. Foi do Lula, acho que foi, que ele promulgou no último dia do governo uma portaria, um decreto que criou o Conselho dos Técnicos, tá? Então, qual é o nosso embate que a gente tem hoje, tá? Que é uma situação. E o CREA entra nisso também, as entidades de classe entram nisso. A gente trabalha na defesa da nossa profissão. Eu sou classista, eu sou engenheiro agrônomo, presidente da associação, eu defendo o engenheiro agrônomo. Ponto. Eu não defendo o técnico, eu defendo o engenheiro agrônomo. Por quê? Porque eu sou engenheiro agrônomo, eu não sou técnico. Então, o que acontece muito, tá? Depois que veio o Conselho dos Técnicos, os caras começaram a largar portaria, né? Normativa. O técnico agora pode fazer projeto agrícola até X milhões. O técnico agora pode fazer não sei o quê. O técnico pode fazer georreferenciamento. O técnico pode fazer cálculo estrutural para barragem. O técnico pode fazer chover, né? Só que o que acontece? Você profissional, você tem atribuição dentro do que você estuda. Eu não posso fazer uma cirurgia porque eu não estudei medicina. Eu não posso projetar um prédio em área urbana porque eu não sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro agrônomo. Eu trabalho na área agrícola. Então, eu não posso fazer um projeto elétrico para um prédio em Porto Alegre porque eu sou engenheiro agrônomo. E por que eu não posso? Porque eu não tenho atribuição para isso. Eu não estudei para isso. Se eu for lá e fazer uma pós-graduação na área de engenharia elétrica, eu posso levar isso para o conselho e o conselho me dá a atribuição de engenheiro elétrico. Estou dando um exemplo fictício aqui, tá? Mas existe uma nova legislação, que eu não me lembro o nome, que ela determina que as tuas atribuições são conforme o que tu estuda, né? Então, teoricamente, quando você se forma, o seu currículo da faculdade, o seu histórico, vai para o CREA teria que fazer uma análise e dizer, você, engenheiro civil, pode fazer isso, porque você estudou isso. Aí, se você tiver uma dúvida, mas eu posso fazer tal coisa? O CREA vai lá dizer, não, isso tu não pode, isso tu pode, isso tu não pode. Então, você pode, isso é muito comum, engenheiro civil termina a faculdade de engenharia civil e vai fazer engenharia de segurança do trabalho. Aí ele ganha atribuições de segurança no trabalho, né? Faz uma especialização, enfim, né? Isso a legislação permite. E o que acontece? Qual é o meu embate hoje com os técnicos? É que o conselho de técnicos, o que é um técnico agrícola? O técnico agrícola é um cara que fez escola técnica, né? Fez um curso técnico, um segundo grau técnico e saiu técnico agrícola.
E aí os caras querem fazer receituário agronômico, os caras querem deliberar sobre aplicação de inseticida, fungicida, herbicida dentro da lavoura, eles querem fazer projeto dentro do banco para liberação de crédito rural, só que o que acontece? Eles não estudaram para isso, eles não têm atribuição para isso. E aí eles acabam, através de portarias, decretando essas coisas. E aí onde é que entra a entidade? Entra a entidade para combater isso politicamente e juridicamente, e entra o conselho aí que eu digo, o conselho na defesa da sociedade, buscar o profissional. Aonde o conselho chega? Lá na fazenda do Joãozinho. Meu amigo, quem é o responsável técnico aqui que cuida da lavoura? Ah, o meu responsável é o técnico agrícola fulano de tal. Não, eu vou te notificar, tu tem que ter um engenheiro. Por quê? Porque o técnico agrícola não tem atribuição para algumas coisas. Então, é aí que entra a questão de você fazer parte da representação. Porque você está à frente da discussão sobre quem pode e o que não pode fazer na sua profissão. Quando você não faz parte desse negócio, é goela abaixo, gente. Entendeu? Amanhã tu acorda e o CREA determinou lá na Câmara de Agronomia que o engenheiro agrônomo não vai mais poder trabalhar na parte de irrigação. E aí você que não faz parte da entidade de classe, que não acompanha os processos do conselho, que não acompanha os processos legais, você acorda e fica puto. É, porque tu vê porque eu fazia, agora não faço. Por quê? Tu não participou da discussão, tu não te fez presente da discussão. Tu deixou que eu, o Fábio, ou a Yasmin, né, ou a Nancy, ou o meu conselheiro Matheus Piatto, ou o César, presidente do SENGE, né, ou o Joel Fischmann, presidente da ABMEC, né, decidam por ti. E aí, depois, vai ficar reclamando do quê, cara? O que tu vai reclamar? Ah, mas eu me formei, agora eu não posso, eu podia. E onde é que tu estava quando estava discutindo? Ah, mas eu estava trabalhando. Ok, meu amigo, faz parte do trabalho garantir o teu emprego, garantir as tuas atribuições. E estar presente de uma entidade de classe, né, vai além, como eu disse, da sede social, da sede campestre, vai dentro dessa discussão. Tem muito engenheiro agrônomo por aí que nem sabe dessa briga dos técnicos e dos engenheiros, que é onde as entidades que defendem os engenheiros agrônomos estão, e a entidade, através do conselheiro, vai para cima do CREA. O CREA tem que atuar juridicamente em algumas situações, né? Outra coisa, o pessoal muito reclama. Ah, porque a faculdade é EAD. Sim, e aí, quem é que discute faculdade EAD? Entidades de classe, entidades de ensino, conselho. A discussão está aqui. Né? Há um embate muito grande sobre isso, há uma discussão muito grande dentro do conselho sobre o estudo à distância, né? Uns são a favor, outros são contra, outros são parcial, mas essa discussão está acontecendo à velocidade política. Um dia ela vai cair de paraquedas. E se você não fez parte da discussão, daqui a pouco não te agrada muito. Pô, agora pode ser qualquer engenharia, pode ser EAD, eu me ralei estudando presencial e eu podia fazer em casa, né? Não acho justo. Ok, onde é que tu estava para discutir? Então, participar de uma entidade de classe que é registrada no CREA faz parte de discutir as políticas e as mudanças da profissão, sejam boas ou ruins. Pode ser que nós vamos discutir, vamos perder e vamos sair brabos, mas nós estávamos lá fazendo essa discussão. E quando você faz parte da entidade, seja dentro da diretoria, você está à frente disso. Não sendo da diretoria, você está dentro da entidade cobrando a diretoria sobre esses assuntos. Importante. Mas... essa questão das atribuições realmente sempre é um assunto que está sempre em pauta e sempre em alta, né? Porque muda ali um pouco a técnica, né? O pessoal já tenta, né, puxar um pouco para sua alçada, né? Aqui o Renan só colocou para nós no chat, Fábio, só para não te cortar também, só para aproveitar o embalo. Então,
tem como reverter essas atribuições, né, para os técnicos, no caso, o Renan colocou aqui para nós, mas eu não digo nem nos técnicos, né, eu acho que num contexto geral, né, na engenharia, se eu, como engenheira química, ver alguma atividade lá na agronomia que eu consiga, que eu entenda pertinente se eu apresentar um, um projeto no CREA ou algum laudo justificando aquilo, eu posso reivindicar essa atribuição, correto? Tá, assim, ó, reversões de atribuições, tá? Isso, vou falar internamente no CREA, né? Ah, eu não tenho atribuição, eu quero atribuição. Você vai entrar com um processo administrativo, com as documentações pedindo essa atribuição, isso vai para a Câmara da tua profissão, tipo a Câmara da Civil, a Câmara da Agronomia, e isso vai ser analisado pelos conselheiros e pelo jurídico do CREA. Né? Isso é uma coisa. Reverter atribuições de outros profissionais que tomam atribuição da engenharia. Vou dar um exemplo. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Faziam parte do CREA, saíram do CREA, os arquitetos saíram do CREA e criaram um conselho próprio. Hoje, arquiteto quer fazer projeto elétrico. Hoje, arquiteto quer fazer projeto estrutural. E estão caneteando as atribuições e estão fazendo. E o que acontece? Eles têm essa disciplina dentro da faculdade, eles aprenderam a fazer cálculo estrutural, eles tiveram disciplinas na parte elétrica para fazer projeto elétrico? Não sei. Então, aí é que entra o conselho, e aí, gente, isso vai para a esfera judicial. E o conselho se utiliza de formas jurídicas, legais, vai à justiça para retirar essas atribuições que não fazem parte do escopo do arquiteto. Né? Uma coisa importante, assim, ó, às vezes o pessoal reclama também que o CREA é engessado. Ah, o conselho é engessado, não sei o quê, papapá. Acontece que o CREA, o Sistema Confea-CREA, ele foi criado através de um projeto de lei, diferente dos outros conselhos que são através de decretos. Então, o CREA ele segue uma legislação própria, né, que cria algumas situações que o CREA não pode fugir da atribuição legal. Né? Mas essa lei também nos garante as atribuições da área da engenharia. E aí acaba que, aonde outro conselho invade essa atribuição, o CREA entra com as ações para derrubar essa possibilidade. Então, eu não sei nem dizer para vocês quantos processos o CREA tem em andamento contra atribuições do CAL e do Conselho dos Técnicos. Tá? Mas essas são coisas que ocorrem. E reverte? Reverte, dentro dos processos reverte. Às vezes não reverte, às vezes reverte. Né? O CREA não gosta de receber cursos EAD, tá? Isso é o CREA hoje. O que acontece? Os caras vão lá registrar os cursos, o CREA não aceita, os caras entram na justiça e a justiça, por liminar, manda fazer. E isso vira discussão política. Então, daqui eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu estou chutando aqui. Eu criei uma faculdade EAD de engenharia agronômica, fui lá registrar, o CREA não quis, eu entrei com processo liminar, que o CREA teve que aceitar o conselho. O processo corre, daqui 5, 10, 15, 20 anos, cai lá na última instância, e o cara diz assim, não pode engenharia EAD. E aí o pessoal que se formou na EAD não vai ser engenheiro. Então, essas questões fazem parte, como eu digo, da discussão dentro do sistema, que é entre entidades e CREA. Né? E se você está fora disso, você não fica sabendo. Normalmente, como é que vocês fazem para divulgar a entidade de classe para ter novos membros, para que daí vocês consigam, então, ter essa voz, né, do profissional, né, da área, e também, como tu já falou aqui para nós, né, quanto mais associados, né, mais vocês têm espaço dentro do conselho. Como é que vocês fazem normalmente esse trabalho, Fábio?
Esse é um trabalho bem complicado, né, nessas épocas mais modernas que a gente está. Tá? Isso não é um problema só da EAPA, esse é um problema de todas as entidades de classe ligadas ao sistema, que é a renovação dos seus quadros de sócio. O povo hoje em dia está muito pouco interessado em participar de entidades e desses processos de discussão. Na verdade, é que a galera está muito acostumada a ficar nesse negócio aqui, ó, Facebook, Instagram, reclamando e bababá, 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 mas as coisas não mudam por processo de reclamatório no Facebook. As coisas mudam dentro do processo político, né? E a política sofre a pressão por parte das entidades classistas. Mas a gente busca, dentro desse sistema da EAPA Júnior, aproximar o estudante, né? Buscar esse jovem profissional que está entrando no mercado, através das nossas atividades de qualificação profissional também, que a gente abre para o público, as pessoas vêm a conhecer a entidade e participar, mas hoje é uma luta diária, a nossa renovação dos quadros de sócio, tá? É bem, como é que eu vou dizer assim, chega a ser até um pouco desmotivante, às vezes, a gente está buscando sócios e parece que a gente tem que convencer o cidadão de que é bom para ele fazer parte de uma entidade aonde ele vai poder estar fazendo parte das decisões da profissão dele, né? Quando o certo era ele estar procurando se inteirar desses assuntos, né? Acho que hoje o Mas pessoal, né, tem vê tanta coisa ruim na política, e quando tem alguma atividade associada à parte política, eles já viram um repelente, né? Mesmo que seja algo para auxiliar, né, a fortalecer a entidade profissional, né, o movimento da profissão. Então, isso eu vejo bastante. Até eu agora também comecei a participar de uma entidade de classe, eu vejo também eu vejo isso também. A gente tem que convencer as pessoas que aquilo não é para nós, é para todos, né? Então, realmente é algo que hoje é muito pontual nessa questão. Falar que é algo político já dá um. Ah, não quero participar. exatamente. É um pouco chato a gente ter que estar convencendo as pessoas disso, né? Mas Uhum. é a porta de entrada, entendeu? É a entidade que representa, a Uhum. entidade que busca desfazer as injustiças com o profissional. Então, e como faz isso, como eu digo, né? Chegam as reclamatórias, a gente politicamente vai para cima. Vai para cima da prefeitura, vai para cima da secretaria, vai para cima do CREA, vai para cima do CONFEA, vai para cima de um deputado, vai para cima de um órgão público, enfim, né? Tu não fica sem respaldo nesse sentido, né? Mas as pessoas não se convencem muito disso. A maioria das pessoas, eu vou me formar e vou trabalhar e azar, e não quero saber. Só que um dia uma coisa pode te prejudicar, entendeu? Daqui a pouco tu está te formando em engenharia civil, não está participando das entidades dos engenheiros civis, né? Os arquitetos estão tomando atribuição, um dia tu vai estar praticamente fazendo menos que faz o arquiteto. E as pessoas dizem, vou contratar um arquiteto, porque ele pode mais do que o engenheiro civil. E se você pegar a grade curricular de um engenheiro civil e da arquitetura, gente, por favor, não vamos nem comparar. A questão de cálculo não nem se discute, pelo menos. Na URGS você tem cálculo 1, 2 e 3, né? E a arquitetura não tem essa cadeira. Se tiver cálculo 1 é muito. Acho que não tem, né? Então, acaba que você se mata estudando para ser um profissional qualificado e, e não está à frente das decisões. E daqui a pouco, essa tua falta de participação pode te causar um prejuízo maior na tua vida profissional. E vocês chegam a fazer algum trabalho com a comunidade do entorno, a comunidade civil mesmo, para divulgar a agronomia e aí também dar uma incentivada no pessoal a buscar essa graduação, Fábio? A gente teve, não no caráter mais de buscar associados, tá? Mas a gente tinha dentro da IAPA,
nós tínhamos um associado nosso que faleceu agora de Covid, que é uma pessoa bem conhecida do CREA, que era o Montardo, né? O Montardo, ele tinha um trabalho bem legal nas escolas parece uma coisa simples, né? Mas ele tinha um projeto com as crianças das escolas dos anos mais primários, de fazer hortas dentro das escolas. Ensinava desde do início as crianças a trabalharem com a terra, a trabalharem com o plantio de hortaliças, enfim, né? E era uma questão social que veio a pandemia, tudo parou, acabou, o Montardo faleceu nesse período, e esse projeto não foi retomado até o presente momento, tá? Mas sempre, anteriormente, já tiveram outras atividades mais sociais, assim. Hoje a entidade está, pelo menos a nossa, não está tão aberta a participações que não sejam de interesse da profissão. Por causa realmente dessa questão da pandemia, o pessoal agora, esse ano a gente pode dizer que voltamos a uma normalidade, né? Porque a retomada, ela foi muito lenta, né? O pessoal teve perdas, perdeu tanto financeiramente quanto pessoas, né? Então não é algo muito fácil, né? E a gente também teve que se moldar para interagir virtualmente, porque as empresas não tinham nem sistema para isso, né? Até uma simples sala Nós no Meet, às ficamos, vezes, né? Muito difícil. nós ficamos com alguns resquícios que eu acho bem ruins da pandemia, tá? Agora eu vou dar minha de velho aqui. Essa questão do web, tem coisas que não dá para ser web, sabe? Tem eventos, cursos, enfim, atividades que não pode ser web. Mas ninguém quer sair de casa mais. O povo não quer fazer. Então, uma porta de entrada que era dos profissionais, que era através dos nossos cursos, dos nossos eventos, hoje as pessoas não estão sendo tão participativas no presencial. E aí diminui o público drasticamente, e diminuindo o público, a gente acaba diminuindo a captação de novos associados, né? Então, isso é uma coisa que a pandemia nos deixou muito ruim, que foi essa questão das pessoas não quererem mais participar presencialmente, tá? Outra coisa que a pandemia deixou muito ruim é o tal do cardápio digital. Eu tenho uma raiva daquele troço. O cara chega no restaurante e não tem um negócio para ler, terror, tal, né? Eu acho que a pandemia foi embora, podia levar o cardápio digital junto. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que ninguém aprende dentro da área da engenharia, pelo menos no meu ponto de vista, de forma web o que aprenderia presencialmente, né? Porque assim, ó, cara, eu tô aqui, tá, gente? Nós estamos aqui falando, entendeu? Daqui a pouco as pessoas têm um monte de dúvida, querem tirar, que pode acontecer pós-palestra e não vai acontecer, porque é tchau, 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 desligou, acabou, né? E quando você está no presencial, tu fica com uma dúvida, tu consegue tirar essa dúvida com o palestrante, com a pessoa que está dando o curso, depois da atividade, ou até mesmo durante a atividade ali, quem está falando consegue direcionar aquela atividade melhor conforme o público vai te trazendo feedback ali ao vivo. Aqui, gente, não sei se as pessoas estão ouvindo, se não estão ouvindo, né? Esses dias eu estava dando aula para uma pós-graduação do Paraná, dando aula para um curso de Direito Agrário, pós-graduação em Direito Agrário. Gente, tinha 80 pessoas, eu estava dando aula com umas 80 pessoas. E eu não via nenhuma pessoa. De vez em quando eu perguntava, vocês estão aí? Vocês estão ouvindo? Porque tu não tem essa proximidade, né? Então, tu não consegue sentir o público, tu não consegue direcionar o curso. Então, ele fica muito simplista. As coisas ficam muito simplistas. Porque tu pega o roteiro daquela apresentação, vem aqui, acabou. Não tem pontualidades no meio do caminho que alguém grita e, não, peraí, não entendi tal coisa, e tu consegue especificar, né? Então, eu fico preocupado um pouco nessa questão do web nesse sentido, né? Nos tirou essa proximidade.
Né, realmente, nos tirou totalmente esse contato, essa interação humana. Ali na EPA, vocês têm algum encontro que seja pontual e tenha que ser presencial? Que nem, é A, uma vez por mês a gente a tem uma entidade, reunião dos associados, enfim. as assembleias gerais, elas são presenciais, tá? Para fazer votações, enfim, né? Então, a gente tem uma dificuldade, faz horas que eu estou tentando marcar uma reunião da diretoria, mas está difícil, porque o pessoal não pode nos horários, enfim, né? Mas as assembleias são presenciais. Parte de eleição a gente sempre faz presencial. O Renan me fez uma pergunta ali. Renan, a tua pergunta ali, referente ao registro no CREA, né? A entidade. Não, assim, ó, registro no CREA, entidade classe. Tu pode te registrar no CREA e não ser associado a nenhuma entidade de classe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O que que muda? Muda que dentro da entidade, como eu te disse, tu podes, dentro da entidade, participar do processo construtivo do conselho através dos conselheiros da entidade, através da participação de atividades que as pessoas não têm acesso fora desse âmbito, né? Mas o CREA não te direciona para entidade nenhuma. Ele não vai te dizer isso. Então, assim, Renan, me formei em engenharia mecânica. A tua entidade de classe é a Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos aqui do Rio Grande do Sul. Sou engenheiro de segurança do trabalho. A tua entidade é a Ares. Sou geólogo. A entidade é o IGEL, né? Tu tem as entidades. Sou agrônomo. Bom, aí se tu é agrônomo, tu pode ser da Associação de Porto Alegre, tu pode ser de Passo Fundo, de Santa Maria, de Santiago, de São Luís Gonzaga, tem várias entidades, né? Então, uma coisa é o teu registro profissional, e isso é uma coisa importante que as pessoas não sabem. Quando você se forma engenheiro civil, engenheiro agrônomo, lá, e ganha o chapeuzinho lá, confira o tio grau, né? De engenheiro civil. Está errado. Não é conferido o grau de engenheiro civil. Confira-te o grau de bacharel em engenharia civil. Você é bacharel. Para ser engenheiro, você tem que ter o registro no conselho. Tendo o registro no conselho, a carteirinha do CREA, aí você é engenheiro e você pode trabalhar na engenharia. Sem CREA, não trabalha na engenharia, não é engenheiro, é só bacharel. Então, mas o que eu sempre digo, se você se formou e não vai trabalhar na engenharia, não tem por que fazer o registro. Vá fazer o registro se você vai trabalhar na área da engenharia, né? Porque o registro é um custo anual, as RTs são custos por atividade, e se um dia tu disser assim, eu sou engenheiro, mas eu vou trancar meu CREA. Não é bem assim também. Você não chega no CREA e diz assim, CREA, cancela o meu registro. O CREA vai olhar para ti e vai dizer, por que tu quer cancelar o registro? Eu quero cancelar porque eu não quero mais. Tá, mas o senhor trabalha onde? Eu trabalho na Gerdau, né? Qual é a sua função lá? Eu sou engenheiro. Aí o cara do crédito diz assim para ti, então tu não pode cancelar o registro, meu parceiro. Tu vai continuar registrado. Você, para cancelar um registro, você tem que estar fora da atividade na engenharia. E vai ter que comprovar para o conselho que você está fora da atividade da engenharia. Então, quando vai fazer o CREA, vá ciente que, cara, é que nem casamento, né? Até separado dá problema. Então, quando for fazer o CREA, porque tem cara que se emociona, me formei, agora eu vou tirar minha carteirinha do CREA. Cara, é 600 conto por ano que tu vai pagar, e se tu não vai trabalhar nisso, vai devagar nas pedras. Deixa eu ver o que mais aqui que tem no Eu vou site. ler aqui para ti, tá, Fábio? A Luísa colocou o seguinte: quando eu falo o meu registro no CREA, eles já fornecem essa informação de entidade de classe ou temos que buscar essa informação? O CREA procura direcionar o pessoal ou não está nem aí? Tá, assim, ó, vou de novo. O CREA, Luísa, é um cartório. O CREA não gosta de ti, entendeu? O conselho ele não gosta do engenheiro. Ele fiscaliza o engenheiro e registra o engenheiro, tá? Brincadeiras à parte, tá? O que eu quero que vocês entendam assim, ó. A função do CREA ele é um cartório. É que nem eu vou no cartório registrar firma, né? O CREA é a mesma coisa. Ele é um registro da profissão. Ele registra que a Luísa é engenheira civil.
né? E a partir daquele momento, a Luísa tem um registro, ela vai pagar por aquele negócio ali, e faz com que o engenheiro pague anualmente, né? A entidade de classe que tu vai te associar, se tu quiser se associar, aí depende de ti. Se tu perguntares dentro da inspetoria que tu está fazendo o teu registro, né? Provavelmente o pessoal do CREA vai te indicar, olha, na área da engenharia agronômica em Porto Alegre tem a EAPA, né? Eu estou em Santa Maria, tem a Associação de Engenharia Agronômica de Santa Maria, enfim, né? Mas isso é uma decisão tua, né? E aí, como o pessoal do CREA está escrevendo aqui, ó, o CREA Júnior veio para isso, exatamente para isso, para pegar o jovem profissional, trazer para dentro do sistema, para ele entender isso aqui que a gente está conversando, né? O que é o conselho, quem são as entidades de classe, como se direciona, né? Tem uma coisa que, antigamente, quando você pagava uma RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, lá na RT tu direcionava lá qual era a entidade de classe que tu iria beneficiar com aquela RT, porque parte do recurso da RT ia direto para a entidade de classe. Hoje não funciona assim, né? Então tu não tem mais esse link com a entidade de classe, né? O CREA fica sabendo que você está associado a uma entidade de classe quando tu te associa na entidade e nós, entidades, mandamos a lista de associados para o CREA. Aí o CREA faz o cara crachá. Ah, olhei aqui. Ah, Luísa tem registro no CREA e associa a entidade. Aí eles botam lá no teu sistema lá o teu vínculo na entidade. Eu, por exemplo, quando eu entro no meu site do CREA, eu tenho um vínculo com a EAPA e com a Sociedade de Engenharia, que eu sou sócio das duas entidades, né? E aí, ó, como diz ali, ó, o CREA. Então, é o nosso papel trazer isso para os acadêmicos, exatamente, né? O pessoal vai te orientar lá dentro da entidade, mas a decisão é tua, de ir para uma entidade ou outra, né? Então, você pode ir como engenheiro. Ah, eu vou me filiar no SENG, que é um sindicato. Já me filio no sindicato, né? O sindicato faz parte do conselho, né? Como entidade. Ah, eu vou me filiar na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Ok, vai lá te filiar na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Tu não há uma obrigatoriedade. O que vai linkar é o seguinte, dentro do estatuto da entidade, aceita engenheiro civil? Ah, a Sociedade de Engenharia aceita, ok. O SENG aceita, ok. Ah, eu vou me filiar na EAPA. Qual é a profissão? Ah, eu sou engenheiro civil. Na EAPA tu não pode, porque a EAPA é a Associação de Engenheiros Agrônomos. Então, a EAPA não vai aceitar o teu registro como associado, né? Então, existem entidades mistas também, né? Como o CREA era junto com os arquitetos, acontece muito no interior de ter uma entidade. Ah, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Canoas, né? Por exemplo. Tá? Então, aquela entidade, ela representa tanto os engenheiros quanto os arquitetos. E aí ela está vinculada aos dois conselhos. Ela está vinculada ao CREA e ao CAL, né? Não, o caso da EAPA. A EAPA está só o CREA porque eu não tenho outra modalidade dentro do nosso sistema, né? Então, é um troço meio doido, assim, vem as mudanças e vão se adaptando. E uma coisa interessante, assim, ó, o CREA, dentro dos recursos, desses chamamentos públicos que pega a parte do recurso para as entidades de classe, uma entidade que tem arquitetos dentro dela e engenheiros, ela consegue pleitear no CREA o recurso dentro do patrocínio. Só que se ela for pleitear esse recurso no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles não aceitam. Lá eles não aceitam entidade mista para recurso. Só aceitam entidade para arquiteto. Então, são as peculiaridades do sistema. Então, me formei, sou formado, me registrei no CREA. Legal, ok, não sou obrigado à entidade. Quero me associar a uma entidade porque eu tenho interesse de participar da discussão, eu tenho interesse daqui a pouco, mais adiante, ser conselheiro do CREA, porque eu quero saber como funciona melhor. Aí você vai atrás dessa entidade de classe, né? E, claro, o pessoal da inspetoria lá indica essa informação. Mas, geralmente, assim, gente, como aconteceu comigo, tá? Fui lá fazer meu CREA, cheguei lá, peguei a documentação, cheguei no CREA ali, fui no CREA na sede, na matriz, entreguei a documentação lá, o pessoal pegou, ok, obrigado, tá. Daqui 15 dias tu vem aqui buscar tua carteira, né? Não existe um direcionamento objetivo. Olha, tudo bom, amiguinho? Senta aqui, vamos conversar.
né? Bem-vindo ao sistema, sabe como é que funciona o sistema? Vou te explicar. Não, isso não existe, gente, tá? Vocês têm quando a gente... Um problema da faculdade é esse, né? A gente passa a faculdade toda e nem sabe o que é o CREA. Aí, quando sai porta fora, os caras dizem assim, olha, irmãozinho, para trabalhar tem que ter CREA. Ah, até aí eu sei. Tem que fazer a RT. Ah, até aí eu não sei. Ah, o CREA te fiscaliza. Também não sei. Então, você tem que ter essa coisa. E eu acho que o CREA Júnior veio para isso também, né? Para entrar dentro da faculdade e contar para o pessoal, para o estudante, o que é o conceito. E eu sempre brinco, né? É melhor tu ir preparado para a guerra do que levar flores, né? Sabe? O CREA não é um amigo do engenheiro, ele é um fiscal, é uma entidade fiscalizadora. É e sempre vai ser. Você pode fazer parte do processo que decide as metodologias de fiscalização, fazer parte do sistema da fiscalização da tua profissão, né? Você não vai mudar o sistema, você vai fazer parte dele e aprimorá-lo, né? Ou você não faz parte e vive só a questão de seguir as regras como elas são. Ô, Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para ti, então. Vocês da IAPA, vocês normalmente conversam com entidades de fora do estado para ver alguma questão que, aqui no Rio Grande do Sul está com esse cenário, ali no em Santa Catarina está com outro cenário para tentar trocar alguma ideia, enfim, né? Funciona assim, ó, na parte da agronomia, tá? Tu tem as entidades municipais, as estaduais e a federal, tá? A federal com FAIAB, né? Então, é uma escalada. Por exemplo, vai ter agora, esse ano aqui, acho que em setembro, se eu não me engano, o Congresso Brasileiro de Agronomia em Pelotas, que é um evento realizado pelo ente federal, junto com a entidade estadual aqui, que vai ser a SARES, que é a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, né? Então, esse é o fórum aonde as entidades se juntam anualmente para discutir essas situações a nível Brasil e deliberar para onde que a representação vai, né? Então, vamos discutir. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo tosco. Código Florestal. Hoje o Código Florestal diz que tem que manter 30% de mata nas propriedades, enfim, né? Lá para cima, lá para a Amazônia, 80%. Daqui a pouco as entidades chegam a um consenso de que, olha, é muito ou é pouco. Vamos discutir para diminuir essa porcentagem de preservação. Então, vão para o Congresso, discute, deliberam, e aí as entidades como um todo, através da confederação, fazem a questão política nacional de buscar essas mudanças que se procura. Pessoal, não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta para o Fábio. Aqui. O pessoal já encerrou aqui, Fábio. Eu também já esclareceu várias situações, até um pouco além da entidade de classe para nós. É muito bom ter alguém que é de dentro do sistema, né, para explicar para nós tanto o nível CREA quanto o nível, né, da própria entidade ali com a representatividade. Eu quero mais uma vez te agradecer aqui por ter vindo, né, ter esse momento conosco aqui, conversar, compartilhar toda a tua experiência, enfim, todos esses relatos conosco, e eu quero então deixar a palavra contigo, queria te fazer um fechamento para nós. Tá. Assim, ó, um detalhe importante, tá? Para ser presidente do CREA, por exemplo, você não pode, como profissional, tipo assim, eu sou profissional, tenho registro do CREA há 20 anos, eu quero ser candidato a presidente do CREA. Você não vai ser presidente do CREA, porque dentro do regimento, ele determina um período mínimo aonde o profissional deve estar registrado em uma entidade de classe registrada no sistema. Ou seja, para você ser presidente do CREA, você tem que ser associado de uma entidade de classe que esteja dentro do sistema. Se você não é, você nunca vai ser presidente do CREA, né? Outros cargos, inspetores. Você pode concorrer mesmo não estando registrado em uma entidade de classe, né?
Então, você pode ser inspetor da sua região. São cargos honoríficos, gente. Ou seja, não recebe para fazê-lo. Presidente do CREA, conselheiro do CREA, inspetores das inspetorias, são cargos honoríficos. Você presta serviço público, você é regido pela legislação, você atua como um agente público, né? Então, você tem que cumprir a lei, mas você não recebe salário por isso, tá? Então, assim como o CREA Júnior, né? Honorífico, né? Como diz aqui, o pessoal botou no chat ali, o CREA Júnior, ele é honorífico também. Então, assim, ó, a participação no conselho é a ideia de você fazer parte da decisão das situações da sociedade. O CREA é um conselho muito forte. Então, o CREA é uma entidade que chega dentro da Assembleia e discute com os deputados projetos de lei, né? E quem é que faz isso, gente? Quem faz isso não é só o presidente do CREA, são os inspetores, são os conselheiros, são os presidentes das entidades de classe, né? Através de um grupo, e aí se forma um grupo, né? Então, a participação de vocês numa entidade de classe vai desde fazer uma diferença dentro da sociedade, até abrir portas profissionais para vocês através de contatos, né? Eu atuo dentro da engenharia na área de perícia. E como é que a maioria dos meus clientes me localizaram? Me localizaram porque eu estou dentro do ambiente público como presidente de uma entidade de classe e isso me traz certa visibilidade e as pessoas me procuram sobre informações e isso gera trabalho, isso gera emprego, né? A entidade de classe gera emprego para os seus associados. Então, o que eu posso dizer para alguém que está saindo da faculdade e não sabe muito bem para onde vai, primeira coisa, meu amigo, te associa numa entidade de classe, entra para dentro, que lá aparecem inúmeras oportunidades de trabalho, seja com os teus colegas das entidades de classe, seja com pessoas que ligam para a entidade em busca de profissionais, né? Então, se você tem a ideia de contribuir socialmente dentro do sistema, entra para a entidade. Se eu tenho uma ideia de crescer profissionalmente, entra para a entidade. Porque dentro da engenharia, uma coisa que ninguém conta na faculdade é o seguinte: vocês, engenheiros, vão trabalhar com coisas que vocês nunca estudaram dentro da faculdade. Porque você entra lá e diz, eu vou trabalhar com cálculo estrutural, né? E aí o cara sai aqui para a rua e não tem vaga de cálculo estrutural. Mas apareceu uma vaga de fiscal de obra, né? E aí tu, mas eu não sei nada disso, como é que eu faço? Né? Onde é que tu vai procurar te especializar no assunto que tu vai entrar a trabalhar? Cara, a entidade de classe é a porta para isso. A entidade de classe abre inúmeros cursos, tem inúmeros profissionais, aí daqui a pouco eu não sei de algum assunto, eu levanto o telefone, eu tenho uma série de associados, colegas, que a gente tira as dúvidas. Inclusive em campo. Às vezes tu tá enrolado num trabalho, tu pega o telefone e liga para um colega teu, na entidade. Ou liga para a própria entidade. Olha só, tô com um problema tal, quem é que trabalha na tal área? Né? E os caras, não, fala com fulano, porque daí você tá falando de colega para colega. Uma coisa também que ninguém fala para vocês, mas por questão ética, e isso está dentro da legislação do CREA, você, engenheiro, é obrigado a receber o seu colega. Se um colega seu lhe procurar para falar com você, você tem que recebê-lo. É infração ética você não receber um colega, né? Então, por exemplo, você quer falar com o presidente do CREA, com a Nancy vai lhe receber, porque isso faz parte da legislação, você tem que receber. Então, gente, vocês vão ter muita aproximação com os profissionais. Eu acho isso muito importante para quem sai da faculdade. Para quem está no CREA Júnior, estar no CREA Júnior, estar dentro de uma entidade de classe, é muito bom profissionalmente. Tu galga degraus que tu demoraria muito mais para conseguir.
tá? Em termo profissional. Então, não vejam assim, ó, eu sei que quando a gente é estudante, a gente vê as coisas tudo como despesa. Ai, meu Deus, eu vou me associar na IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, o pessoal cobra uma anuidade de R$ 300 por ano, meu Deus, eu já pago 600 de CREA, vou pagar 300 de IBAP, o sindicato me cobra 600 por ano. Gente, se vocês enxergarem isso como um investimento, o IBAP, por exemplo, faz uma série de cursos extraordinários na área de perícia e com preço lá embaixo para quem é o associado deles. Então, aquela unidade sai no rescaldo. Outra coisa, você que se formou e se registrou no CREA, tem a mútua. A mútua custa R$ 160 por ano, custa o valor da mútua. Só que quando você vai comprar um carro, um equipamento, sei lá, engenheiro civil, eu quero comprar uma estação total. Cara, custa 20 mil uma estação total. Eu não tenho dinheiro. Eu vou financiar no banco. Vai pegar no banco lá o juro de, sei lá, 4%. Tu vai para a mútua, com o dinheiro da anuidade e das RTs que saem do CREA e vão para a mútua é uma caixa de assistência. Ela consegue pegar aquele recurso para ti associado e te emprestar aquele dinheiro a um juro muito menor que qualquer banco. É um juro tão baixo que tem gente que pega o dinheiro da mútua para enfiar no banco para render. Então, são coisas que você, dentro do sistema e dentro das associações, você começa a enxergar que são benefícios. Eu tenho um carro financiado pela mútua. Peguei R$ 60 mil, vou pagar em 36 vezes, dá, sei lá, 62 mil, 63 mil. Se eu pegar R$ 60 mil num banco para comprar um carro, eu vou pagar 100, 110, 120, né? Então, são coisas que te abrem portas. Os custos que tu tem com o conselho, com a multa e com a entidade, ou pode ser uma despesa, ou pode ser um investimento. Cabe a ti usar este valor como investimento. Me associei na entidade, eu vou para dentro da entidade. Eu vou participar dos cursos, eu vou participar das palestras, eu vou entrar para dentro, eu vou fazer parte de uma composição de gestão, e na maioria das entidades, gente, nunca tem duas chapas concorrendo, porque é pouca gente nas nossas entidades. Então, geralmente, eu queria participar da direção, o pessoal te abraça assim, vem cá, querido, que eu te quero, né? Então, o que eu posso dizer para vocês assim, saiu da faculdade agora, está saindo ou vai sair, sabe? Entra para dentro de uma entidade de classe. Pelo menos a EAPA tem essa parte de receber o estudante e acredito que tantas outras aí também tenham, né? Ainda mais agora que o CREA retomou o CREA Júnior, eu acho que as entidades também que não tem, vão seguir essa caminhada também, de trazer o estudante para dentro, né? Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, eu sou uma pessoa que eu não me arrependo de participar das entidades de classe. Às vezes, dentro do CREA, nós temos embates com os colegas, às vezes as brigas são feias, o pessoal fica bravo um com o outro, hoje eles estão bravos, amanhã eles estão amigos, mas a gente está dentro disso decidindo as coisas, né? Decidindo como funciona o sistema, decidindo as normativas. E se vocês querem fazer parte de algo maior e ter retribuição a isso, seja profissionalmente ou não, entre com a entidade de classe. Eu não me arrependo nem um minuto de toda essa caminhada participativa no sistema. Acho que é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma coisa. Era isso que eu ia perguntar agora. Alguém tem mais alguma coisa? Eu só vou ler aqui um recadinho aqui que a Meire deixou para nós no chat ali. Ela agradeceu, né? Obrigada por todo o conhecimento compartilhado conosco hoje, engenheiro Fábio. Tenha certeza que isso agregou grandemente para nós. Realmente, passo as palavras aqui da Meire e as minhas também. Além da nossa gratidão, pela disposição do seu tempo e conhecimento, deixamos sempre as portas abertas do CREA Júnior. Realmente, abertas. E assim, gente, eu estou sempre à disposição, tá? Principalmente para o CREA Júnior aí, agora na Soiá, a gente vai estar por lá, com certeza eu vou passar por lá. Eu tenho um detalhe importante, assim, já saíram presidentes de CREA Júnior, tá? Então, o CREA Júnior, ele é uma renovação do sistema. Então, lá na Soiá, em Gramado,
que a gente vai estar presente lá. Vocês vão ver que eu vou encontrar uma série de pessoas que eu conheci dos CREA Júnior de outros estados, que hoje não são mais CREA Júnior, mas são inspetores, são conselheiros, ex-presidentes. A gente teve um presidente que era o Cleudson, que eu acho do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, que era CREA Júnior, e nós temos em São Paulo o Vinícius, que é presidente do CREA, que também foi CREA Júnior de São Paulo, né? E o CREA de São Paulo é o maior conselho de todos os CREAs, é o maior de todos. É o cara que decide a eleição para o Conselho Federal. Então, geralmente, os presidentes são de São Paulo, a exceção agora do Joel, mas a maioria são presidentes que saíram do CREA, os presidentes do CONFES sempre saíram do CREA de São Paulo. Então, o CREA Júnior, ele abre uma porta de renovação do sistema, né? E eu sou muito feliz com isso, gente. Eu hoje estou dentro do sistema por causa do CREA Júnior, senão não estaria aqui. Então, assim, Fábio, vou te agradecer novamente, então, por tudo que tu compartilhou conosco hoje. Pessoal, também eu quero agradecer por vocês terem participado aqui conosco ali pelo chat, né, ou só virtualmente ali, né, porque às vezes a informação, ela é muito nova, né, então a pessoa precisa dar uma amadurecida para para dar uma processada. E, Fábio, como é que o pessoal faz para conversar contigo ali? Pode deixar para nós os contatos da EAPA, o teu ali, se Tá. o pessoal quiser Assim, te gente, seguir, teu trabalho. onde é que a EAPA fica, tá? Atualmente, a sede da EAPA é no prédio da Mútua, em Porto Alegre, que é o mesmo prédio da Inspetoria de Porto Alegre, que fica ali na Dom Pedro, na frente do prédio do CIE, tá? Eu falei da Mútua ali, que eu falei para vocês dos financiamentos, tá? Mas a Mútua tem um outro benefício, que é o coworking deles, tá? A Mútua fornece para todos os associados deles ali, e para as entidades de classe, toda a estrutura do CREA, desculpa, da Mútua. Então, eles têm salas de treinamento, salas de reunião, auditório, estacionamento ali, o pessoal quando vai viajar vem do interior, deixa o carro ali na Mútua, que é perto do aeroporto, né? Então, a gente utiliza muito essa estrutura. Então, para o engenheiro também que está se formando, é interessante participar da Mútua, porque se você não tem escritório, você tem o escritório da Mútua, um prédio bem localizado dentro de Porto Alegre. A Mútua tem convênios com hotéis no Brasil, inclusive a Mútua tem um hotel em Brasília, que é o Juscelino Kubitschek, lá uma parte do hotel. Então você paga uma diária muito menor quando associado da Mútua, que vai a Brasília, né? Então, procurem se informar quanto a isso. A EAPA vocês localizam aí, o site da EAPA é apa.org.br, é só entrar, tem os nossos contatos ali, né? Vocês localizam aí, Fábio Fan foi meu nome, eu estou nas redes sociais, e se alguém precisar contato comigo também, é só pedir aí para o pessoal do CREA Júnior, aí pode passar meu telefone, não tem problema nenhum, tá? Então, fico à disposição do pessoal aí para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestões, críticas, reclamações, enfim. Então, tá certinho. Meire, não sei se tu quer falar, fazer algum fechamento. Então, eu estava aqui só nos bastidores, né, acompanhando com vocês. Então, assim, como eu vou reforçar o que eu coloquei ali no chat, né, agradecer imensamente ao engenheiro Fábio, que muitas vezes esse conhecimento passa batido. Se fala em entidade de classe, ninguém sabe o que que é. Como eu sempre brinco, o que é, onde vivem, do que se alimentam, ninguém sabe. E tu trouxe pra gente de uma forma tão natural, que foi muito fácil de entender qual é o papel e qual é o benefício que ela traz para nós enquanto engenheiros. Então, assim, agradecer muito por você ter disponibilizado, tirado um tempo da tua agenda, que a gente sabe que, enquanto profissional, é corrido para gente, mas tu tirou esse tempo e veio com o maior carinho aqui para conversar com a gente. Então, muita gratidão e dizer que sempre que quiser retornar com um bate-papo, alguma coisa com o CREA Júnior, as portas vão estar sempre abertas, né? E caso precise de mim também, sabe que pode me encontrar lá no CREA, só me buscar lá no 8º andar. Tá, então, obrigado. Fico à disposição também, pessoal. E qualquer dúvida, né, é só entrar em contato comigo, prender o grito, que eu estou à disposição aí do programa também, tá? Fico muito feliz aí, inclusive, se precisarem, às vezes, contatos de outras pessoas de outros estados, aí a gente tem bastante contato. Se eu não me engano, tu é de Santa Catarina, né? Isso. Então, tu é amiga da Carol.
Sim, graças a Deus. Cara, a Carol, como eu digo, foi uma das minhas mentoras lá dentro. Sim. Eu tive 4 anos de experiência no programa lá, né? Comecei na faculdade, como a maioria do pessoal. E a Carol foi uma das minhas mentoras, né? Quem foi me ensinando o caminho das pedras, enfim. Tive no meu tempo coordenando a Regional de Lages. E daí, depois de formada, ainda fiquei mais um ano prestando serviços, né? E daí acabou surgindo a oportunidade de vir aqui para Porto Alegre para a gente tentar alavancar o programa e graças a Deus, assim, graças a essa galera aí que é muito fera, está sendo um sucesso. Como eu sempre digo assim, se hoje nós crescemos e estamos entre os 5 melhores CREA Júniors com 5 meses de existência, é graças a eles. Esse povo aí que está dando sangue e suor aí pelo programa para fazer a coisa crescer. Então, gratidão imensa à equipe. Graças a Deus, hoje já somos 144 dirigentes, né? Então, isso tá sendo magnífico, assim, ver a expansão do programa, saber que vocês, lá em 2000, pelo resgate que eu fiz, né, 2009, vocês tiveram início ali, toda aquela batalha, né, correram atrás e veio empecilhos e tudo, mas que já veio tentando, desde lá, trazer essa cultura do CREA Júnior, para que hoje a gente tenha essa oportunidade, tenha essa porta de abertura para que o acadêmico consiga chegar mesmo no conselho. Então, tem que primeiramente agradecer vocês, né, que deram esse primeiro passo aí para que hoje a gente esteja aí. Sim. O logo, inclusive o logo, né, gente, eu sei bastante da história de CREA Júnior, tá? Esse logo do CREA Júnior que está usando no Brasil todo, esse era o logo de Santa Catarina, Sim, foi a né? nacional, Então, é, fizeram votação entre os isso, coordenadores estaduais e e aprovaram. resolveram aplicar. Na verdade, cada CREA Júnior tinha um logo diferente nos estados, né? Uhum. Agora se unificou. A Carol é minha colega da época, assim, então a gente correu bastante eventos por aí, né? Então, Sim, sim. Carol é uma todo mundo das. conhece todo mundo. Foi a primeira coordenadora estadual de Santa Catarina, né? Mas a Carol que sempre brinca, ela quando fala isso, daí condena a minha idade, né? Porque acho que faltava pouco até para a Carol se formar na época, e foi onde eles começaram ali, passo a passo. Agora, hoje lá estão com 12 anos já de Sim. atividade, então, é como eu sempre digo assim, dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul é bebê ainda. 5 Sim, meses não, aí, estamos engatinhando. tem muito que avançar ainda, mas vai ser legal. Sim, É uma caminhada bacana e assim como tu tá aqui, as pessoas vão ficando no sistema, eu acho importante, a gente precisa renovar. Se sim, vocês forem fazer a idade média do conselho, a gente assusta, entendeu? Porque o pessoal é sempre o mesmo, assim, a renovação é muito pouca, né? sim. E os CREAS Júnior estão renovando, isso eu acho muito importante. Sim, sim. Um dos intuitos é realmente trazer essa capacitação, explicar como é que funciona o conselho, como é que funciona uma entidade de classe, uma inspetoria, para que possa ter essa renovação, porque se daqui mais uns anos acaba que o conselho vai se extinguir, porque daí não tem Sim. ninguém mais para dar seguimento às atividades. Então, por isso a gente tem que realmente insistir com o pessoal e trazer para perto. É, aí é que tá, né? A entidade de classe ela monta o conselho, né? Então a base é a entidade de classe. Se não tem a entidade de classe, não tem o conselheiro. Se não tem o conselheiro, não tem o conselho. E não é eu Uhum. que estou falando, é a lei. A Sim, lei diz isso. Então não exato. pode existir um conselho sem conselheiros, né? Uhum. Então esse nosso trabalho de manter a entidade de classe é importante. Sim, E o trabalho do CREA Júnior é isso. É renovar o conselho? É. Mas como é que renova o conselho? Através da entidade de classe. E exatamente, tu vem vem na de baixo para base, cima. É na base, vem na exatamente. base. Mas é isso, gente. Fico à disposição. Obrigado pelo convite, né? Então, o que eu puder contribuir é só me chamarem. Certo, obrigada. Então, eu vou encerrar nossa gravação aqui.